Bem-vindo ao meu canal Casei aos 40. Então, começando a dando seu joinha, compartilhando sempre aqui no meu canal. Gente, eu vou contar uma lenda, uma história urbana que aconteceu nos países que é Itália, Inglaterra e Espanha. E agora eu não sei realmente a época. É de um italiano que se chama Giovanni Brangolin. Nasceu em Venezia em 1911 e morreu em 1981. Então, na época, ele começou a estudar artes, né, acadêmicas, pinturas, fazer peças, muitas coisas a mais. Porque lá em Veneza, principalmente a Itália é um país maravilhoso, um país lindo, belíssima a Itália, principalmente a Veneza. Eu já estive em Veneza, maravilhoso. As gôndolas de Veneza, aquelas embarcaçãozinhas assim, a pessoa remando, né? E isso mesmo, muito lindo. Então são lendas, gente, são lendas, coisas assim. Eu não sei se é verdade, eu vou falar aqui realmente de pessoas que falam uma coisa, outras dizem outras coisas, eu não sei se é verdade. A história do quadro do menino Chorão, entendeu? Que ele pintava quadros. O pintor Giovanni, pintava quadros, né? Ele gostava de pintar quadros de crianças, todas as crianças chorando. Eu não sei porque ele adorava, né? Ver aquela criança chorando e tudo, ele pintava. Tinha criança que não queria ficar lá parado assim, né? E querer que uma pessoa pintar ele, né? Ficar pintando os quadros. Então ele fazia com que? Fazia com que a criança chorasse para poder ele pintar os quadros dele. Pois é, gente, é assim, né? Aí ele fazia. Teve uma história assim que ele fazia com que a criança chorasse, pegava fogo, um cacho de fósforo, alguma coisa, encostava perto da criança e a criança tinha medo. Aí ele pintava, começava a fazer rápido, né? Pintava, riscava assim o rosto dele primeiro para depois, né, ele pintar. Então, gente, aí e ele não era bem sucedido com essas pinturas, com esses quadros, né? Então, gente, aí ele passou um tempo que esse pintor, ele passou em dificuldades. Por quê? Porque, né, os quadros dele não era vendido, o quadro dele. Então, e naquela época aí começou a vir uma Segunda Guerra, que é naquela época, veio a Segunda Guerra, então toda vez que quando morria crianças, ele deixava crianças na cadeira sentada, porque porque na parte da Europa, principalmente a Itália sofreu muito tanto na Primeira Guerra como na Segunda Guerra. Principalmente o pai do meu marido. O pai do meu marido, ele sofreu muito, porque ele foi preso. Ele foi preso por causa do Hitler. Ele ficou naquela parte que foi para a Alemanha, aquela parte do Hitler. Bom, tirando esse assunto. Então ele começou a ter dificuldades. Aí o que foi que ele fez? Ele fez um pacto com... Pois é, ele fez. Então, eu não quero falar desse nome não, gente. Me entendeu? Eu não quero falar desse nome. Então, ele fez... O que foi que aconteceu? Ele começou a fazer pinturas de crianças, as crianças mortas. Ele botava crianças assim na cadeira e abria os olhos dela e tudo, arrumava a criança bem bonitinho ali e pintava as crianças, mesmo que a criança ficava com aquela carinha triste assim. A gente pensa que a criança estava viva, mas não está viva, entendeu?
Depois, com o passar do tempo, nisso ele foi para um orfanato, porque depois ele não teve assim. O que ele queria era crescer, ele queria ganhar muito dinheiro, ele queria ganhar muito dinheiro para ficar famoso, né? Mas ele não conseguiu ficar famoso. Aí, com o passar do tempo, ele foi para um orfanato de criança. Então, ele começou a pintar o quadro das crianças, entendeu? Pintar os quadros de crianças. E nisso ele pintava os quadros, mas não fazia tanto sucesso. Aí que ele teve uma outra ideia também, fazendo compacto com... Ele fez 2 vezes pacto. Uma vez que quando ele foi... toda vez que quando as pessoas compravam o quadro dele, ele fazia... Ele não vendia alma, não. Ele dava alma, aquele comprador que comprava o quadro, e quando aquela pessoa morria, e o bicho de tucujo levava. Aí não teve tanto sucesso assim. Então, aí veio o orfanato, e quando ele andava ao orfanato, ele pintava as crianças, e quando ele começava a pintar as crianças, teve um tempo que ele abduzia as crianças e oferecia ao de tucujo, né? Então, aí nisso, a polícia soube que ele estava fazendo esse tipo de coisa. E o que foi que aconteceu? Ele foi para a Espanha. E depois, com isso, teve ali a Itália, como a Inglaterra, eles não teve muita, quer dizer, não teve assim, não cresceu, não evoluiu. E quer dizer, o governador do país aí, toda vez esse quadro, que comprava esse quadro, aí, como é que se diz? Pegava fogo. Uma casa, um estabelecimento, alguma coisa assim. Então, o prefeito ou o governador mandou que todas as pessoas pegassem aqueles quadros, se juntassem em praça pública para queimar o quadro, todos os quadros que tinha, porque aqueles quadros era tudo amaldiçoada, porque ele fez o pacto com o dito cujo, entendeu? Aí pronto, aí eu só sei que a polícia foi atrás dele, ele fugiu para a Espanha e depois ele não teve mais notícia dele. Essa é uma lenda que tem muitas histórias diferentes, entendeu? Um dizia uma coisa, outros falavam outra coisa, mas realmente eu não sei se é verdade, a história se é verdadeira ou não. Mas tá aí para todo mundo contar. É muitas crianças, ele fez o quadro de muitas crianças. E esse quadro da criança chorona é amaldiçoada, o quadro, entendeu? Então, gente, o assunto de hoje foi isso aí mesmo. Se gostou, dê um joinha. É novo, tá chegando agora. Se inscreva aqui no meu canal, porque tem outros vídeos diferentes para vocês verem, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Sempre dê uma curtidinha, um joinha, compartilhe sempre o meu canal para poder meu canal chegar aos 1000 inscritos, porque tá paradão, precisa crescer cada vez mais, tá bom? Um beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.